Santo, Senhor, fala conosco. Nós estamos prontos para ouvir a Tua voz e queremos repreender qualquer tipo de interferência no mundo espiritual. Pedimos que os Seus anjos façam uma varredura sobre os nossos céus e todo tipo, Senhor, de falácia, todo tipo de palavra mal falada ou de maldição seja colocado por terra em nome de Jesus e prevaleça tão somente a Tua vontade nesta igreja, neste lugar e em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus, primeiramente lá no livro de Êxodo, depois nós vamos também dar uma olhada em Josué capítulo 1. Mas primeiro você vai abrir em Êxodo, segundo livro, do Pentateuco, capítulo 20. Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 18. E diz assim: todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: fala-nos você, e o ouviremos. Porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Moisés respondeu ao povo: não tenha medo. Deus veio para provar vocês e para que o seu temor esteja diante de vocês, a fim de que não pequem. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se aproximou da nuvem escura onde Deus estava. Amém? Existem muitas canções que têm sido cantadas, principalmente pela igreja contemporânea brasileira, e muitas delas aí falam a respeito de glória, falam de poder, falam de fogo, falam de fumaça, tudo isso representando e significando o quê? A presença de Deus. Vamos fazer de conta que a gente está numa sala de universitários, significando a presença, isso, muito bem, significando a presença de Deus. E a presença de Deus, ela é extremamente importante e crucial na vida de qualquer crente, na vida da igreja, principalmente da igreja do Senhor Jesus, em tempos de crise. Quem aqui acredita que nós estamos vivendo tempos de crise? Os que não levantou a mão não acreditam, mas nós respeitamos a opinião de vocês. O Brasil, ele está vivendo um momento de crise. Sim, crise institucional, a crise do judiciário, uma crise política, uma crise moral. Então, a questão da crise é uma realidade que não só o Brasil, mas a maioria dos países sul-americanos tem vivido, e também Estados Unidos, Canadá e muitos países da Europa. Sem contar os países que vivem debaixo de uma tirania. Essa crise já está instaurada há muitos anos. Agora, qual é o nosso posicionamento em momentos assim, em tempos de crise? Qual é o nosso posicionamento onde exige que nós nos posicionemos, que nós tomemos partido, que nós venhamos a escolher de que lado nós vamos estar e do lado de quem nós vamos caminhar? Quando a gente olha para a palavra de Deus, propriamente aqui no capítulo 20 do livro de Êxodo, do versículo 18 ao 21, nós vemos um povo meio atônito, porque eles ouviram a conversa de Deus com Moisés no Monte Sinai. Eles viram a nuvem ao cimo do monte
e eles viram que coisas sobrenaturais estavam acontecendo ali. Fumaça, tremor, um trovão que trazia medo e pavor. É entregado a Moisés ali o que? O decálogo, os 10 mandamentos. E todos nós cristãos sabemos que 10 mandamentos é a supremacia, diga assim, os 10 mandamentos é a supremacia do não. Então diga para quem está do seu lado ali, ouvir não é muito bom. Salva vidas. Só que a maioria das pessoas não sabe ouvir não. Os nossos filhos não sabem ouvir não. A nossa juventude tem dificuldade de gerenciar os nãos que elas recebem. Então é muito importante a gente entender que quando há direcionamento, seja ele qual for, sempre vai existir um alerta. Olha, não em relação a isso. Não em relação a esse grupo. Não em relação diante dessa situação. Não em relação a determinada pessoa. Quando a gente vai estudando a palavra de Deus, é só abrindo um pormenor aqui, tá, gente? Isso é coisa de professor. Eu lecionei assim, um bom tempo dentro do Estemate e dentro do seminário também metodista. Então eu costumava dizer para os meus alunos o seguinte: a Bíblia tem 2 posturas diante dela. Primeiro, você precisa entender que ela realmente é a palavra de Deus e ela é para o povo de Deus. Segundo, que você precisa entender que você pode lê-la ou você pode estudá-la. Depois que você se torna um conhecedor da palavra, nunca você consegue só ler. Você sempre vai estudá-la. Porque às vezes seus olhos vão estacionar num versículo por horas, por dias, por semanas. A palavra de Deus, ela tem esse poder. E quando a gente se dispõe a conhecer a palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, nós vamos descobrindo esse diálogo que existe entre Deus e o seu povo. O diálogo que existe de Deus com a sua igreja. O diálogo que existe com o Pai, com a família da aliança. O diálogo que existe com o Pai, com seus filhos a quem Ele ama. O diálogo que existe do Pai para com seus filhos, para que eles aprendam a se relacionar como irmãos. E aqui, quando Moisés desce do monte, nós entendemos que ele sobe só, Josué fica ao pé do monte, ele sobe, e ali começa um diálogo do Senhor com ele. O povo sabia de que Deus tinha algo para dizer. Moisés coloca-se diante do povo, depois que ele termina de anunciar o que é o decálogo. Interessante que esse decálogo ele é dividido em 2 partes. Uma que diz estritamente a respeito da pessoa de Deus, e a segunda parte desse decálogo, dos 10 mandamentos, que fala estritamente da relação Deus, você e seu próximo. Deus ele está nessas duas partes. Mas os primeiros 5 mandamentos tratam especificamente da pessoa de Deus. E a partir do 6º mandamento trata-se especificamente da relação Deus, eu, e a relação eu e o meu próximo. Deus, eu e o meu próximo. E o 10º mandamento diz, totalmente relacionado à pessoa do outro e às posses do outro. Olha aí para o versículo 17. Não cobices a casa do teu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então,
é a minha relação com Deus em relação ao meu próximo e em relação àquilo que pertence ao meu próximo, aquilo que é dele e que não é meu. Então aqui está evidenciando o quê? Que eu preciso aprender a me relacionar bem com as pessoas, conhecendo os limites das relações, para que elas possam realmente se tornar relações saudáveis e duradouras. Eu não posso desrespeitar aquilo que foi demarcado pelo outro. Você já viu expressões assim, ó, eu não te dei essa liberdade? Quem já ouviu essa expressão? Tem alguns aqui que também nunca ouviu. Vou perguntar de novo, talvez você não prestou atenção. Quem já ouviu essa expressão? Quem já disse isso? Agora uma terceira pergunta. Quem costuma dizer isso com frequência? Já diminuiu, graças a Deus. Então quer dizer que as relações estão num certo nível. Então isso vai demarcando, isso vai caracterizando o meu nível de maturidade, o meu posicionamento diante de Deus e diante da sua palavra. Era o que realmente o povo de Deus ali no deserto precisava entender. E é o que nós também, povo brasileiro, igreja brasileira, diante de qual seja o deserto que nós possamos viver, precisamos entender. Precisamos realmente viver, colocar em prática e instituir isso nas nossas relações do cotidiano, do dia a dia. Porque não adianta, e entra naquilo que é anunciado por Tiago. A gente não pode ser apenas ouvinte da palavra, a gente precisa ser praticante da mesma. Senão a gente engana quem? Deus não é. O outro, por um tempo. Mas Tiago está dizendo, a gente engana nós mesmos. Então eu preciso entender que há um parâmetro. A palavra de Deus traz um parâmetro nas relações. Seja com Deus, seja comigo mesmo, seja com o próximo. E é importante que a gente aprenda a nos portar diante de toda e qualquer situação. Mas por quê? Por que o Senhor está dizendo isso para a gente? Estou com 53 anos de idade. Já cometi muitos erros. O ser humano, ele é propenso a errar. Faz parte do ser humano. Errar faz parte da natureza humana. Insistir no erro já é uma outra história. E a gente vai percebendo que quando a gente não aprende com Deus, a gente ganha ou a gente perde? A gente perde. A gente amadurece, se alegra, ou a gente amarga e se entristece? A gente amarga e se entristece. Só que o problema não é só eu me amargar. O problema não é só eu me entristecer. Querendo ou não, eu acabo amargando, azedando a vida das pessoas e também entristecendo a muitos. E qual é o problema disso, pastor? Eu não estou preocupado com o que as pessoas pensam a meu respeito. Hein? Ah, é? Se você não está preocupado com o que as pessoas pensam a seu respeito, você precisa de um gabinete com o pastor João Henrique, ou com a pastora Carla, ou com qualquer outro pastor aqui dessa igreja. Você tem um problema, e ele precisa ser resolvido. Porque a gente, tudo que façamos para a glória de Deus. Não é o meu nome que está em jogo, é o nome de Deus. Se eu amo a Deus, se eu fui burilado pelo amor de Deus, então automaticamente eu estarei sempre alerta diante da minha postura, diante do meu comportamento perante os homens. Como diz a palavra de Deus em relação à vida de Salomão, eu preciso aprender a entrar e sair da presença dos homens. Eu preciso aprender a agir com sabedoria. É o que o mundo aí, corporativo chama de expertise, né? Está aí a Fabiana aqui que trabalha muito nesse sentido, o Samir também, o próprio Anderson. Mas dentro desse mundo cristão, a gente chama isso de inteligência espiritual.
A gente não deve trabalhar nesse nível de inteligência humana. A gente é convidado por Deus a trabalhar no nível de inteligência espiritual, porque é essa inteligência espiritual que Cristo trabalhava. E é essa inteligência espiritual que Paulo também exercia. E a gente vê esse nível de inteligência dentro das suas epístolas, dentro das suas cartas. A gente vê também essa coisa sendo evidenciada na vida de um homem que era um simples pescador, chamado Pedro. Então a gente começa a entender que ou a gente se posiciona, ou a gente vai ser pedra de tropeço. Ou a gente realmente toma uma postura, ou a gente vai ser o tipo de elemento, o tipo de indivíduo que, sem ter a intenção, acaba se aliando ao inimigo. E quem é o inimigo? O diabo. Fazemos coisas que não deveríamos fazer. Você lembra daquela passagem, daquele homem que tenta segurar a arca, toca na arca com a intenção de não deixar que ela caia, quando ela está sendo trazida de volta para Israel, e o que acontece com ele? Morre. A intenção era boa? Era boa ou não? Era boa, mas não era para ser feita por ele. Então existem muitas coisas que a gente precisa começar a parar e pensar. Existem muitas coisas que de repente eu e você estamos fazendo que não é para nós fazermos. Você está entendendo isso? E aí nós olhamos para esse texto, e depois de Moisés falar a respeito da importância da gente aprender em relação aos limites que são imputados nas relações humanas, ele vai falar de algo muito importante que a gente está sempre cantando: glória, glória e glória. Tem uma música do Ministério Morada, eu não lembro muito bem. Espera aí, eu só estou conversando com eles. Que fala sobre, o medo, depois um monte. Isso. Depois ele vai cantar uma música aqui bacana. Vocês ouviram, né? Deu para ouvir tudo? Não? Então tá, mas assim, logo ele vai estar, nosso Aladim vai estar cantando uma canção, e a gente vai estar fechando essa ministração. Então é muito importante eu entender isso. Agora, o versículo 20 diz assim, 20 diz assim, respondeu Moisés ao povo: não tenham medo. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? Tem tudo a ver, porque na maioria das situações, de desafios, de crises que nós enfrentamos, nós somos tomados por esse tipo de sentimento que tem, e esse sentimento é dominante. Ele domina na intenção de nos neutralizar, de nos paralisar, que é o medo. Moisés fala: olha, não tenham medo, mas é importante a gente, como povo de Deus, que é indiferente a palavra medo de temor. Eu não posso ter medo de Deus, eu preciso ter temor de Deus. O medo me para, o medo me estaciona, o medo me leva a uma postura de inércia. Eu não consigo me mover, eu não consigo me mexer, eu não consigo caminhar na direção da vontade de Deus, porque eu tenho medo do incerto. E viver na direção de Deus, diga assim: viver na direção é viver no incerto. Abraão não tinha um GPS dizendo 100 metros à frente, vire à esquerda, ande 2.000 quilômetros e depois vire suavemente à sua esquerda, mantenha-se. Não era assim, era dia após dia. Ele não sabia o que o esperava no dia seguinte. A vida cristã é assim, e isso quer dizer o quê? Que eu preciso aprender depender de Deus todos os dias. Todos os dias. Mas por que isso? Que tortura é essa? Segundo, eu preciso aprender, eu preciso entender que Deus deseja se relacionar comigo todos os dias. Dependência de Deus significa isso, relacionamento com Deus. Moisés olha aqui para o povo e diz: olha, o povo estava com medo.
Fala-nos você, porque se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Boa parte daquele povo entendia que eles estavam tendo uma vida que não agradava a Deus. E estar diante de Deus, todos eles sabiam que isso significava morte. Mas Moisés estava diante de Deus. Porque Moisés não morreu. Ora, o povo ficou ali parado enquanto Moisés entrou no meio daquela nuvem branca. Olha aí na Bíblia, uma nuvem branca, resplandecente. É essa nuvem? Olha aí, era uma nuvem escura. Pensa no cenário: trovões, relâmpagos, o monte fumegando, saindo fumaça, tremendo, trovões que abalavam as estruturas, todo mundo com medo. Será que você não sentiria medo também? Mas por que Moisés não sentia medo? Porque ele entendeu que para poder estar na presença de Deus, era preciso o quê? Se santificar. É um processo contínuo. Ele é duradouro. Ele vai nos acompanhar até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Ele entendia que para poder estar perante a glória, era preciso vencer o medo. Mas para vencer o medo, só era possível numa relação de intimidade com Deus, no desejo de ouvir a voz de Deus, e não somente ouvir, mas ser movido por essa voz, ser conduzido por essa voz, e permitir que Deus o usasse da maneira que Deus assim desejasse. Não é da minha maneira, não é do meu jeito, não é no meu tempo. Por isso ele viu a glória. Moisés sabia muito bem a diferença entre medo e temor. Muitos de nós não sabemos a diferença de medo e temor. Muitos, infelizmente, dentro da igreja brasileira, na igreja contemporânea, e isso além das nossas fronteiras, perderam-se o temor. E quando se vê diante de certa situação, eles são tomados pelo medo. Aquele medo que faz eles acreditar que já não tem mais perdão. Como algumas igrejas, que nós até questionamos se realmente são igrejas, às vezes são até vistos como apenas religiões. E hoje a gente pode ter que ter até cuidado, a gente não pode nem dizer que às vezes são seitas, porque você pode sofrer um processo se você dizer seita. Dizem que tem certos pecados que são capitais que Deus não perdoa. E às vezes o diabo usa isso para que as pessoas permaneçam longe da glória, longe da presença, cada vez longe, estáticas espiritualmente falando, até o ponto que elas se tornam tão geladas, tão frias, que morreram espiritualmente falando. Mas Moisés, ele entra dentro da nuvem, e as pessoas já não enxergam mais. Ele é envolvido pela glória de Deus. A questão é: será que Deus quer isso tão somente para mim, ou quer isso também para você? Será que isso é só para Moisés, ou será que isso também é para cada um de nós? Será que Deus deseja se revelar tão somente a Moisés, ou Deus também desejava se revelar a Josué, e por intermédio de Josué a todas as outras pessoas? Será que o convite para a santificação era somente para Josué? Era somente para Arão como sumo sacerdote? Era somente para os filhos de Arão como sacerdotes? Era somente para os levitas? Ou é para toda a nação de Israel? Ou será que é para toda a igreja como Israel espiritual dos dias de hoje? Nós precisamos nos posicionar. A gente precisa escolher de que lado nós queremos estar. Nós não podemos brincar de ser igreja. Nós não podemos brincar em querer dizer que somos crentes. A Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos frutos. Que fruto nós estamos dando? Os frutos não podem ser apenas viçosos, eles não podem ter apenas aparência, eles têm que ter sabor, eles têm que ser nutritivos, eles têm que saciar a fome. E isso revela muito da minha relação com Deus. A palavra de Deus nos diz que quando Moisés desceu ali do monte, o seu rosto resplandecia em glória.
Outro personagem também que se dá diante de uma situação dessa é Estevão. No momento de sua morte, o seu rosto resplandecia em glória. É estar na presença de Deus, é viver na presença de Deus, é querer ser conduzido pelo Espírito Santo de Deus em toda e em qualquer situação. Há momentos de crise, sim. Há momentos difíceis, sim. Eu estou vivendo um momento de definições. Você pode estar vivendo um momento de definições. Existem impasses em sua vida, sim, talvez exista. Mas se você realmente estiver em Deus, se você realmente quiser vencer o medo, saber realmente o que é temor, assim você vai conhecer a glória de Deus, e ela vai se manifestar na sua vida. É impossível ela não se manifestar, porque esse é o Deus que nós servimos. Quando nós queremos conhecê-lo, nós nos aproximamos dele, lançamos fora todo medo, porque a palavra de Deus diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E não é tão somente o amor de Deus por mim, é o meu amor também por Ele, que põe por terra tudo aquilo que pode me impedir de ter uma vida de santidade, de consagração ao Senhor. Então nós vamos vendo que Moisés olha para aquele povo e diz: olha, não tenham medo. Deus veio sim provar vocês, mas a intenção de Deus nos provando não é nos reprovar, e sim nos aprovar. É a mesma coisa daquilo que Paulo diz a Timóteo: apresente-se como um bom obreiro que maneja bem a palavra de Deus, e seja por esse Deus aprovado. As nossas escolhas vão definir a nossa posição. As nossas escolhas vão definir a nossa posição. As nossas escolhas vão demonstrar para as pessoas que estão próximas de nós, e até mesmo daquelas que estão distantes, de que lado nós estamos. Se você realmente quer experimentar uma mudança radical na sua vida, você precisa olhar para trás, como Moisés olhou. Olhou para trás e viu o Egito, a vida boa, cheia de mordomias, que ele tinha como príncipe, filho da filha de Faraó. Mas ele preferiu olhar para o Senhor. E olhando para o Senhor, ele viu o Sinai. Olhando para o Senhor, ele viu o deserto. Olhando para o Senhor, ele viu o maná. Olhando para o Senhor, ele viu a nuvem de glória. Olhando para o Senhor, ele viu o cimo do Sinai. Ele viu uma nuvem negra, mas naquela nuvem negra que apavorava as pessoas que estavam de longe, que não conheciam realmente quem era o Senhor. Ele entendia que ela era muito mais do que simplesmente uma nuvem negra. Era a presença da glória de Deus. As coisas de Deus são muito diferentes das coisas desse mundo. Uma nuvem negra que representava a presença poderosa do Deus vivo, do Deus de Israel. Um sinal de toda a autoridade, de todo o poder, de todo o senhorio de Deus. Num desejo que o povo realmente pudesse entender o que é viver com Deus, viver em Deus e viver por Deus. Assim foi Moisés, assim foi Josué. Não vai dar tempo de eu entrar nessa questão de Josué, mas eu quero deixar para você que a gente precisa vencer o medo. O medo de abandonar as coisas desse mundo. O medo de virar as costas para as coisas do mundo. Eu me lembro quando eu fui para a faculdade, eu abandonei minha faculdade por causa do chamado de Deus. Estava no 3º ano, estava estudando no UFMT, era jovem, mas ouvi o chamado de Deus e não me arrependo. Não me arrependo, porque eu entendo que Deus tem um chamado para cada um de nós, e Deus deseja se manifestar às pessoas nessa sociedade de primavera, é através de você. É preciso que você se posicione. É necessário que você sinta desejo de abrir mão de todo medo, tudo aquilo que te impede de realmente abraçar a cruz. Quer vir após mim? Negue a si mesmo, tome sua cruz e segue-me.
não tenha medo. Que quando a gente abre mão por causa de Deus, isso não é perda, é ganho. E não existe nada que pode se comparar com a glória que ainda está para nos ser revelada. Amém? Vamos cantar? Eu quero que você feche seus olhos. E eu quero que você peça que Deus venha realmente te dar uma direção. Você precisa de uma direção, você precisa de um posicionamento. Deus está aqui. E Ele realmente é aquele que nos aponta o caminho. Como disse ao profeta Isaías, este é o caminho, andai nele. Não se desvie nem pela direita, nem para a esquerda, mas este é o caminho, andai nele. Senhor, nós estamos aqui neste lugar, e que aqui seja, Senhor, como o Monte Sinai. Que a sua glória, Senhor, se manifeste, Senhor. E que nós possamos realmente entender que não há nada mais importante que a Tua presença, Senhor. Não somente nesse lugar, mas em nossas vidas. Senhor, na nossa casa, na nossa família, em todas as nossas relações. Deus, nós queremos que a Tua glória se manifeste através de nós. Nós queremos colocar por terra todo medo, tudo aquilo que nos impede de nos aproximar mais de Ti. Sabemos que é uma batalha sendo travada, Senhor, sobre as nossas cabeças. Sabemos que é uma guerra entre anjos e demônios. Mas nós queremos nessa noite nos posicionar. Nós queremos nos desvincular de tudo aquilo que é do mundo, tudo aquilo que nos mancha, tudo aquilo, Senhor, que deforma a nossa face, tudo aquilo que macula o nosso coração. Nós abrimos mão, Senhor, de tudo, por amor de Ti. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós não queremos mais ter medo de ouvir a Tua voz. Nós estamos prontos para o não de Deus. Nós sabemos que este não pode nos salvar. Nós queremos tão somente a Tua direção. E nós queremos viver no centro da Tua vontade. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito. Queremos, Senhor, a Tua glória. Queremos que a Tua glória se manifeste em nós. E que essa glória nos liberte. Que essa glória nos cure. Que essa glória nos renove. Que essa glória nos restaure por completo. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Para a glória do Teu nome. Amém e amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Graças sejam dadas a Ti. Levante a sua mão bem alta e diga assim, Senhor. Diga que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e as insondáveis consolações do Espírito Santo de Deus esteja com a minha vida, com a minha casa e com toda a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Glórias sejam dadas a Ti, ó Deus. Amados, é o culto da unção, né? Como a gente está sempre aqui com o pastor João Henrique, mas nós vamos fazer essa unção. Eu vou pedir para o Gilson como diácono e a Cris, e vocês vão fazer exatamente como o pastor João faz, né? O Gilson aqui, a Cris aqui, vocês vêm e vão receber a unção. Mas entenda uma coisa, meu querido, não são as mãos da Cris ou do Gilson, são as mãos ensanguentadas do Calvário te tocando, com desejo de te libertar, com desejo de te curar, com desejo de trazer renovo, de trazer cura para a sua vida.
Obrigado, Senhor, pela tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo toque das tuas mãos em nós. E sabemos, ó Senhor, que esse toque é as mãos ensanguentadas do Calvário, trazendo no Senhor libertação, cura, renovo e restauração. Glórias sejam dadas ao Senhor. Amém. Quem diz amém, aperta a mão de alguém. Deus te abençoe e até a semana que vem.